Olá pessoal, hoje vamos estudar sobre o método do M grande, que é um dos casos especiais do simplex. Primeiramente eu vou comentar que até agora nós resolvemos problemas de menor ou igual. E como é que resolve esse problema de menor ou igual, essa restrição que é de menor ou igual? A gente adiciona uma variável de folga e consegue tornar essa restrição uma restrição de igualdade, certo? Numa equação. Mas não só restrições de menor ou igual são apresentadas nos problemas, também tem as de maior ou igual e as de igualdade. E como é que prossegue quando tem uma restrição com esses sinais? Quando tem de maior ou igual, a gente tem que subtrair uma variável de excesso e somar uma variável artificial. E quando tem uma restrição de igualdade, a gente tem que somar uma variável artificial. Por que é necessário somar essas variáveis artificiais? Isso pode parecer um pouquinho confuso, mas para entender, basicamente, eu trouxe um pequeno exemplo aqui para deixar mais claro. Basicamente, na minha solução inicial de um problema de simplex, eu vou ter minhas variáveis básicas e as variáveis não básicas. As variáveis não básicas são aquelas variáveis de decisão, né? São as originais do problema, e elas não vão na base, então geralmente nosso valor aqui delas é 0. As variáveis básicas são as que a gente adicionou no problema, então elas vão na nossa base da tabelinha do simplex, certo? Então, eu trouxe aqui uma restrição, que aliás está nesse problema que iremos fazer logo. Essa restrição aqui é de x2 maior ou igual a 40. Então, a gente sabe que quando há uma restrição de maior ou igual, eu tenho que subtrair uma variável de excesso, certo? Então, vou pegar x2 menos x6 igual a 40, tá bom? Então, aqui a gente sabe que x2 é uma variável original do problema, é uma variável de decisão. Então, ela é não básica e o valor dela é 0. x2 igual a 0, eu vou substituir aqui. Então, vai ficar 0. Aqui eu tenho o nosso menos 6. x6, aliás, menos x6. Momento. Menos x6 e é igual a 40. Então, esse menos vai para o outro lado. No final, a gente vai ter aqui que x6 é igual a menos 40. E o que acontece aqui? Tem um x6 igual a menos 40, só que a gente tem uma restrição de não negatividade que nos diz que as variáveis, todas as variáveis são maiores ou iguais a 0. Então, isso aqui torna a minha solução não viável para o nosso problema. Eu não consigo fazer um simplex dessa forma, com essa solução inicial. Então, o que acontece? Você adiciona uma variável artificial. Como que prossegue isso? Quando eu adiciono uma variável artificial, ela vai tomar o lugar da variável de excesso na base. Antes a gente teria que o menos x6 foi adicionado, então ele é uma variável que vai entrar na base, porém depois a gente adicionou essa variável artificial, que vai tomar o lugar de x6 na nossa base. Como é que isso vai ficar? x6 igual a 0. Então, se a gente tem x2 igual a 0, menos x6, que agora também é 0, temos que mais t2 é igual a 40. Significa que t2 é igual a 40. E agora sim, nós temos todos os valores maiores ou iguais a 0. Por isso que isso acontece. Aqui um recado importante, que a variável artificial que vai para a base, ela vai tomar o lugar da variável de excesso, certo? Como é que a gente vai trazer isso para o nosso problema do método do M grande? Essa variável artificial que a gente adiciona ao nosso problema original, ela apenas está ali presente para que a gente possa conseguir uma solução inicial para responder o nosso problema, porque
se não tivermos essa variável artificial, a gente vai violar aquela restrição de não negatividade. Por isso que ela é importante. Porém, ela não vai me dizer nada. Ela é apenas para que eu possa iniciar o problema. Ela não vai me dizer quantidade de nada, ela não vai me dar informações. Então, vou utilizar ela apenas para iniciar o meu problema e no final, essa variável artificial, ela tem que ter o valor zero para que aquele resultado seja equivalente ao meu problema inicial. Como é que eu vou conseguir fazer isso dar certo? Como é que eu vou conseguir fazer com que essa variável artificial tenha no final o seu resultado ali igual a zero? Eu vou incorporar o valor da variável artificial ali na função objetivo. Como é que eu vou fazer isso? Eu terei uma função objetivo. Se eu tiver uma função objetivo de maximizar, por exemplo, eu quero aumentar, por exemplo, os meus lucros, certo? Então, como é que eu me certifico que a variável artificial vai ser zero? Eu vou colocar menos um número grande e a variável artificial. Por quê? Se eu tenho ali que eu vou maximizar meus lucros, por exemplo, e eu tenho ali uma função que está subtraindo um valor muito grande de uma variável, eu tenho que forçar que esse valor aqui seja zero, para que eu realmente tenha lucro. Então, isso vai fazer com que o meu simplex, ele me dê um valor que vai ser grande, conseguindo zerar essa variável aqui. Da mesma forma, se o meu problema é de minimizar, eu quero, por exemplo, diminuir os meus custos. Então, se eu tenho ali uma variável artificial que está somando um número muito grande, 100, por exemplo, eu quero minimizar meus custos, esse aqui está aumentando muito. Então, eu quero forçar que o simplex transforme essa variável artificial em zero para que isso eu realmente consiga minimizar, certo? Então, se eu estou maximizando, eu vou subtrair a variável do m grande, artificial. Se eu estiver minimizando, eu vou somar a variável artificial. Então, eu tenho aqui uma questão, certo? Construir o primeiro quadro simplex utilizando o método do m grande, fazer os ajustes necessários e informar a primeira variável a entrar na base e a primeira a sair. Explicar cada passo para a resolução da questão. A gente não precisa chegar até o resultado final, porque não é o nosso objetivo, a gente só precisa entender como é que funciona o m grande, certo? Então, aqui nosso passo a passo vai ser... Eu já adiantei uma parte aqui, certo? Só para economizar tempo. Eu tenho aqui a nossa função objetiva e nossas restrições. 7x1 mais 3x2 eu tenho que é maior ou igual a 260. Se é maior ou igual, a gente vai subtrair uma variável de excesso, certo? E que variável de excesso vai ser essa? Eu tenho aqui x1, x2, vai ser no caso x3 menos x3. Quando eu subtraio uma variável de excesso, eu tenho que somar uma variável artificial. Isso aí é igual a 260. Aqui no de baixo, eu tenho 2x1 mais 9x2 menor ou igual a 480, então eu só preciso somar uma variável de folga, certo? E aqui a variável de folga vai ser o nosso x4. Isso é igual a 480. Eu tenho x1 menor ou igual a 70. Menor ou igual, eu somo uma variável de folga. Tenho mais x5. E isso aí vai ser igual a 70. E eu tenho x2 maior ou igual a 40. Quando nós temos maior ou igual, vamos ter o procedimento de subtrair uma variável de excesso, que aqui vai ser menos x6. E a gente vai somar uma variável artificial, que vai ser t2.
isso aqui igual a 40. Aqui nós passamos tudo, certo? Já coloquei a nossa nova restrição de não negatividade. E aqui temos que nossa função objetiva é de minimizar. Se é minimizar, então eu vou somar as variáveis artificiais aqui na nossa função objetiva, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui T1 e T2 de variáveis artificiais. Então, eu vou colocar um M grande, então eu tenho que colocar uma constante grande e colocar a nossa variável artificial. Da mesma forma para a nossa segunda variável artificial. Um número grande, uma constante grande, multiplicando a nossa segunda variável artificial, nessa questão de minimizar. Bom, é uma questão de minimizar e a gente tem que passar aqui para o nosso quadro simplex. Como é que faz? É diferente da nossa função de maximizar. Como é que a gente vai fazer? É até bem simples. Minimizar vai ser igual a maximizar o menos da função. Simplificando, o que é que vai acontecer? Eu vou repetir isso aqui da forma que tá, eu não vou colocar negativo, certo? Que geralmente a gente passa para o outro lado, fica tudo negativo, não vamos fazer isso. A gente só vai colocar um menos e aqui, vai ficar menos e igual a 2x1, enfim, e você vai repetir todo o resto ali, certo? Como é que eu vou passar isso pro meu quadro? Aqui vai ficar menos z. Vou passar ali os meus números. Passar de preto mesmo. Eu tenho aqui na minha linha de z, x1 vai ser 2. Quem está multiplicando x1 é 2, quem está multiplicando x2 é 5. Não tenho x3, não tenho x4. Eu não tenho x5, eu não tenho x6. Eu tenho o meu T1 e tenho o meu T2, que são 100. E a constante é 0. Aqui na nossa base são as variáveis que a gente adicionou ao problema, certo? Então, quem foi que a gente adicionou ali no problema? Na nossa primeira restrição, nós temos a variável artificial. O menos x3 ele não entra porque a variável artificial vai tomar o lugar dele na base. Então, aqui vamos ter aqui na nossa segunda linha, quem foi adicionado foi x4, certo? Na terceira linha, quem foi adicionado foi o x5. E aqui nessa linha, o T2, que ele vai entrar na base no lugar do x6, do menos x6, né? Então, a gente vai colocar aqui T2. E aqui nós temos a nossa primeira tabela completinha. Então, o que a gente pode analisar aqui? Quando eu fui minimizar, a única coisa que eu fiz foi colocar o negativo aqui no z. Isso aqui significa que eu estou minimizando a função. E aqui vai ficar da mesma forma. É só repetir e colocar aqui quem está multiplicando cada uma das variáveis. Como é que eu vou prosseguir a partir dessa tabela aqui que eu tenho? Eu vou pegar aqui pegar um marcador para a gente ver. Eu tenho aqui variáveis artificiais na minha base. E eu tenho variáveis artificiais aqui. Eu quero zerar essas variáveis artificiais. A primeira parte que eu tenho que fazer é um ajuste. Eu vou fazer um ajuste aqui na minha tabela. Como é que eu vou fazer esse ajuste? Eu vou analisar aqui essas variáveis que estão na minha base, porque o que é que a regra diz? Que toda variável que está na base, ela tem um elemento pivô igual a 1, e a coluna dela, com a própria variável aqui de cima, é completamente zero, certo?
Vamos ver como é que fica. Eu tenho aqui T1, T1 e T1, certo? Então eu tenho aqui toda essa linha e esse aqui é o meu elemento pivô. Meu elemento pivô é 1, ok, tá certo. No entanto, aqui na minha coluna eu tenho 0, 0, 0 e 100. Eu tenho que zerar esse 100 aqui. Esse é o ajuste que eu tenho que fazer, porque essa coluna aqui, ela tem que ser toda zero com apenas um elemento pivô igual a 1. Aqui no x4, eu tenho o nosso x4, x4. Aqui, o elemento pivô dele, do x4, é 1. Deixa eu ver se eu tenho como colocar cores para ficar mais fácil de notar. X4 aqui é 1 e a coluna tá igual, tá toda zero. Aqui eu vou colocar amarelo, o x5. X5. Eu tenho aqui o meu elemento pivô é 1 e a minha coluna também é completamente zero. Tá correto também. E aqui eu tenho meu T2. T2. Aqui eu tenho o meu elemento pivô, que está no encontro entre o T2 da base e o T2 aqui de cima. E eu tenho aqui a minha coluna 0, 0, 0 e 100. Então, eu tenho que zerar essa situação aqui. Deixa eu apagar aqui para não ficar excesso. Pronto. Apenas quem eu tenho para zerar é o T1 e o T2. Como é que eu vou fazer esse ajuste? Eu vou pegar ali a minha linha da função objetiva, certo? Minha linha 0. E eu vou subtrair com 100 vezes. Aí eu tenho primeiramente a linha de T1, que é a linha 1. 100, linha 1. E depois eu tenho que pegar de novo essa linha 0 nova que sobrar, e eu vou subtrair também 100 da linha de T2. Quem é o T2? É a linha 4. 1, 2, 3, 4. Pronto. Eu tenho que fazer, essa aqui vai ser a minha lei de formação da minha nova linha 0 no final, que vai ser a que a gente vai colocar de volta aqui no nosso quadro, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Lá vou eu pegar a nossa linha 0, que é 2, 5, 0, 0, 0, 0, 100, 100 e 0. Essa é a minha linha 0. E aqui eu vou subtrair com 100, linha 1. 100, linha 1. Deixa eu colocar mais para a esquerda, que tá muito pequeno. 100, linha 1. Isso é apenas o procedimento normal do simplex, certo? Então, eu tenho minha linha 1, vai ficar 700, menos 700. 100 vezes 3 dá menos 300. Menos 1, isso aqui vai dar 100, positivo. 0, 0, 0. Aqui eu tenho 1 vezes menos 100 vai dar menos 100. E aqui eu tenho 0. E esse aqui, 260 vezes menos 100, vai ficar... Fiquei sem espaços para colocar, mas menos 26 mil, certo? Fiquei sem espaço, mas logo eu conserto. Então, vou fazer essa operaçãozinha aqui. Eu tenho aqui 2 menos 700 vai dar menos 698. 5 menos 300 vai dar menos 295. Aqui eu vou ter 100, 0, 0,
0. 100 menos 100 vai dar 0. 100 menos 0. Ou 100. Na verdade é somar, né? Depois eu somo tudo pra ficar mais fácil, porque eu já fiz toda a troca de sinais. Aqui eu tenho 0 mais menos 26.000. E aqui eu tenho a minha linha 0 nova. Só que aqui eu tenho outra lei de formação. Que eu vou pegar a minha linha 0 nova, vou subtrair ela de 100 vezes a linha 4. Como é que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui a menos 100 linha 4. E aqui minha linha 4 é essa, eu vou multiplicar ela por menos 100. Então, 0 menos 100, 0. Aqui vai dar menos 100. 0, 0, 0. Menos 1 vezes menos 100 vai dar 100. Aqui eu tenho 0. E menos 100 vezes 1, menos 100. Aqui eu tenho 40 vezes menos 100, vai dar menos 4.000. Correto? Então, vamos somar isso aqui. Dá menos 698. Menos 395. 100. 0. 0. 100. 0. 0. Aqui, menos 26.000, menos 4.000, menos 30.000. E aqui eu tenho o meu ajuste completo. Minha linha 0 nova. Aí, agora sim eu vou passar essa minha linha 0 para minha questão aqui, certo? Então, deixa eu passar aqui, copiar o nosso quadro para não ter que fazer de novo. Não sei se eu copiei aqui, não. Copiar rapidamente. Isso. Aqui anotei o meu quadro novo. Se vocês notaram, a gente não fez nenhum tipo de alteração aqui no corpo, certo? A gente só fez alteração na linha da função objetivo. Aqui eu vou passar os meus resultados novos. Eu tenho aqui menos z, ficou igual a menos 698. Menos 395. 100. 0. 0. 100. 0, 0. E menos 30.000. Esse foi o resultado que a gente teve pós o nosso ajuste. Esse foi o ajuste que a gente teve. Primeiro a linha 0 menos 100 linha 1, depois a linha 0 nova menos 100 linha 4. Por quê? Porque quando a gente olhou aqui, foi ajustar nossos valores da nossa base, e que olhou, esses valores, eles tinham a coluna que não estava completamente com 0, certo? Eles tinham um elemento pivô igual a 1, porém, tinha um outro valor além de 0 ali na coluna. Coisa que não aconteceu com o nosso x4, que tinha a coluna completamente 0, e o nosso x5, que também tinha a coluna completamente 0. Então, só tinha no meu T1 e no meu T2, que eram minhas variáveis artificiais. E olha só,
que acontece? Agora nossa tabela está completamente ajustada, certo? Eu tenho aqui meu T1 com o elemento pivô igual a 1 e a coluna toda 0. E o meu T2 com o elemento pivô aqui igual a 1 e a coluna completamente 0 também. A partir disso aqui, a gente já fez todo o ajuste. Aí a gente começa a resolver o simplex. Normalmente, como sempre resolveu. Aqui eu pedi apenas para construir utilizando o método imigrante, fazer o ajuste necessário, fizemos o ajuste, falar quem é a primeira variável que entra e a primeira que sai. Então, quem vai entrar é a variável mais negativa da linha da função objetiva. Aqui nós temos o x1, certo? E quem vai sair? A gente vai dividir esse número aqui pela coluna e ver quem é que vai ser o menor valor. Deixa eu pegar aqui a calculadora. 260 dividido para 7. Dividido para 7 vai ser igual a 37. Então aqui eu tenho 37. Vou ali em 480 dividido para 2. Temos 240, um número muito grande. 70 dividido para 1 vai dar 70. E 40 dividido para 0 não é possível dividir por 0. Então aqui eu tenho já a minha coluna pivô de quem entra. E quem vai sair vai ser esse valor aqui do T1. T1 sai aqui. E é apenas isso, certo? Aqui a gente conseguiu entender como é que funciona. O fato de aqui ser uma questão de minimizar e estar com o negativo no nosso Z, não tem problema nenhum. É só responder normalmente com o valor que está mais negativo, certo? Porque fizemos esse método aqui, certo? Que minimizar é igual a maximizar o negativo de Z. Então, você vai fazer o procedimento normal, não precisa ter nenhum método diferente. É só colocar o que tiver mais negativo que entra e o que tiver aqui o menor valor, a constante, que você dividir pela coluna, que tiver o menor valor é o que sai. A única diferença é que você vai adicionar aqui esse negativo. E aqui, quando a gente for colocar, não vamos precisar passar todos esses valores para o lado esquerdo. A gente só vai colocar menos Z e vai repetir o valor aqui na nossa linha de Z, certo? Aqui não é necessário continuar a resolução, pois o objetivo é apenas entender como é que funciona o M grande, só que vai ser apenas simplex, puro simplex, até encontrar o resultado. Então, espero que tenha entendido.